Tá bom, então vamos começar. Eu queria começar então pelo nome dessa aula, né? Que ela chama Passos Além, dentro do tarô. Então eu fiz essa brincadeira com o título da última aula, né? Que foi o primeiro passo. Então eu estou deduzindo que quem está assistindo essa aula já deu esse primeiro passo indicado na última aula, né? Então as aulas ficam gravadas. O pessoal tem tempo aí de ver essa primeira aula, esse primeiro passo e fazer o que eu indiquei nessa última aula, que é o quê? Que era ver os vídeos do Atom, né? Ler o livro do Ney Naif. Por quê? Porque eles trabalham com o tarô com esses mistérios menores, né? Com relações mais humanas, aí, mais ligadas com o homem e como ele se relaciona com os outros, com o próprio mundo, né? Então a gente chama de mistérios menores esse movimento do homem dentro dele mesmo, né? Essa jornada do herói de autoentendimento e de interação com os outros, né? E com o mundo. Mas num aspecto aí mais baixo, num aspecto muitas vezes diário, né? Então, quando você explora esse tarô de adivinhação, esse tarô que eu sugeri que vocês estudassem na primeira aula, você lida com esses aspectos quase que diários, corriqueiros, né? Você pega essa ferramenta, que na última aula eu mostrei a ferramenta que eu uso para chegar nos mistérios maiores, né, que é o que eu gosto de trabalhar. E também mostrei essas relações menores, falando inclusive do tarô cigano, né, que ele lida com símbolos, né, um pouquinho mais densos aí, mais fáceis da gente alcançar. Então, já logo de cara, eu queria pôr essa diferença de novo, né? E para o pessoal mais atento, repara que eu começo sempre com um print do Google, né, na aula, para reforçar também esse aspecto de que essa iniciação, esse trabalho, ele é encontrado aí pelo Google, né? Então dessa vez, eu não só usei um print do Google, como todo esse material que está aqui, ele está disponível de maneira gratuita na internet, né? Então, no material dá para ver bem claramente esse início, que eu dei esse título de firmando o pé, justamente com essa analogia com os passos, né? Então a gente vai firmar o pé o quê? Nessa parte dos arcanos menores, né? Você vai firmar o pé onde? Nessas relações humanas mais corriqueiras, né? Por quê? Para você começar a ter um terreno mais sólido aí, né? Então eu vou trazer esses exemplos do PDF que está no Atom, também de graça, né? E depois vou trazer na segunda parte da aula, fica bem evidente ali o material do Adhemar Ramos, né? Que faz esse passo além, né? Então no material tem, na metade dele está escrito passo além. E aí eu começo com um material do Adhemar, com uma tabela do Newton Schultz, né, que são caras da eubiose, que são caras de escolas de iniciação. E aí eu começo a falar dos mistérios maiores, que é esse passo além, né? Então você vai se firmar nesse início de estudo de tarô, onde você vai firmar o seu pé? Na terra, na parte mais densa. E como que é isso? É utilizando essas cartas dessa maneira corriqueira, né? Então, e muito com você, né? A gente pensa em fazer leituras para os outros. Eu acho interessante, a gente já não se conhece tão bem, né? Para poder julgar como aquela carta está interagindo com a gente, quanto mais com terceiros, né? Então eu acho que esse início ele tem que ser bem introspectivo mesmo, esse seu diálogo com a carta, né? Eu trago aqui no PDF algumas sugestões que estão lá no vídeo do Atom aqui de como você soltar essas cartas, como você jogar essas cartas, né? Então ele dá exemplo aqui de uma carta. Então você pode ter uma carta por dia, né?
algum questionamento, algum conselho, né? Ou algum problema superficial. E aí eu queria que você prestasse atenção que esse tarô ele é pensado nesses âmbitos humanos, né? Quando ele sugere aqui a tiragem de 3 cartas, você diz passado, presente e futuro. Bom, de quê? De mim, de um relacionamento, de um emprego, né? Tese, antítese, síntese. O que eu quero, o que eu preciso, o que eu devo. Então, são jogos, aí, sugestões de jogos, né? Para você começar a dialogar com essa carta. Então, o meu futuro, aquela época, deu essa carta. O que ele quis dizer? E aí você começa a ter esse chão firme para dar esse primeiro passo, né? Então, quando eu digo que o primeiro passo é essencial para a gente dar o segundo, é por causa desse chão que você vai pisar. E principalmente através do vídeo do Atom, né? Lá ele explica certinho. E aqui eu vou jogar esse contraponto entre os mistérios menores, esse primeiro passo, esse passo de interações corriqueiras com o tarô, para a segunda etapa, que é a etapa ligada à história, a escolas de iniciação, ligadas à mitologia grega, ligada à cosmogênese, né, que é a gênese do universo. Então, os arquétipos são maiores. Eu tomei o cuidado de colocar as mesmas cartas. Uma com a interpretação do Atom, a interpretação de adivinhação, a interpretação dos mistérios menores. E em seguida eu coloquei a mesma carta com a interpretação de quem? Do Adhemar Ramos, que é esse cara que ele divulga, né, esses mistérios maiores, né, essa iniciação simbólica aí, né? E como ele vê essa carta, né? A do Atom, como eu comentei na última aula, não tem nada de esotérico, e a do Adhemar é 100% esotérica. Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo bem? Todo mundo vendo? Sim. Legal. Sim, eu tô. Então tá, eu vou descer aqui eu sugiro um pouco, né, essas leituras de cartas, né, que aparecem no vídeo do Atom, mais para ter esse diálogo, né? Então, você, por exemplo, nessa de 3 cartas, problema, conselho, solução. Você vai tirar essas 3 cartas e vai, depois que esse problema se relacionar, né, com essa solução, o que esse conselho, então você vai começar a dialogar cartas a partir desses pequenos problemas, né? Esses pequenos conselhos que você vai pedindo para a carta. E onde que está a resposta disso? Nesse caso, está tá nesse PDF aqui como o Atom mostra, né? Ele mostra aqui a carta do mago, mostra um aspecto de luz dela, que ele chama de maestria, um aspecto de sombra, que ele chama de trapaça, e algumas palavras-chave ali, relacionadas ao arcano 1, que é o quê? Consciência, poder, foco, intenção, magia, sucesso. Então ele sugere essas palavras-chave para quando você estiver começando a brincar com o tarô e colocar essas 3 cartas ali e dar o mago, você vê o conselho. Qual seria? Eu vou olhar o aspecto luz e sombra, eu ainda não lembro. Então eu vou lembrar, ó, maestria de luz, trapaça de sombra. E vou tentar relacionar esse conselho com as palavras-chave, né? Então, o início, é esse primeiro passo mesmo. E ele é tão importante que eu resolvi dar aí 1/4 da minha aula simplesmente para a gente retomar no anterior, para ver as diferenças, né, entre esse primeiro passo e esse passo além, né, em direção às escolas esotéricas e as experiências realmente simbólicas com o tarô, né? Então, eu vou descer um pouco mais e vou mostrar o arcano 2, alta sacerdotisa. Mais uma vez, ele escolhe arquétipos bem humanos, né? E, novamente, por quê? Porque são aspectos dos mistérios menores, né? Então, se sai essa carta 2, você corre na tabela, você vê o aspecto de luz, intuição. Você vê o aspecto de sombra,
presunção. E aí as palavras-chave. Vai ser sempre assim nesse começo, né? Esse primeiro passo. E logicamente que aqui é um slide, né, que fala sobre a carta. Você tem capítulos falando sobre cada carta, né? Do mesmo jeito que quando você estuda astrologia, você estuda aspectos do planeta, né? Você vai estudar Júpiter. Então você vê Júpiter quando ascendente, o que é, né? Júpiter em quadratura com tal, o que acontece. Da mesma maneira, nesses livros, como eu sugeri do Ney Naif, ou nesse vídeo, eles vão te ensinar também a encadear essas cartas de uma maneira que faça sentido, né? E numa leitura, né? Então eu recomendo que vocês vejam esse vídeo e leiam o livro do Ney Naif. O Ney Naif, ele formou todos os tarólogos do Brasil, aí, sei lá, desde os anos 90. O Atom aí, ele é um fenômeno ali no YouTube, né? Ele soltou esse vídeo aí, não é nem monetizado, e é um vídeo aí que já tem muita visualização, então vale a pena para dar esse primeiro passo. Para quem não tem nenhum contato com o tarô menor, eu coloquei aqui os naipes do tarô, né? Então o Atom também usa os arcanos menores, né? E na iniciação a gente também usa os arcanos menores, e os arcanos menores, aí sim a gente está falando de aspectos do ser humano, né? Então eu tenho todo um esquema iniciático ligado aos naipes, né? Aqui ele vai explorar de novo aspectos mais humanos, né? Então você tem o naipe do tarô, do bastão. O que bastão quer dizer? Fogo, palavras-chave, né? Aqui ele sugere o as, né? O que um as significa, né? Então, até agora eu estou falando de coisas escritas, né? Esse primeiro passo vai ser um pouco escrito, vai ser um pouco de tabelas, né? Eu em nenhum momento falei do que aparece na carta, né? Então, tá na hora. Por que eu não falei? Porque esse primeiro passo realmente é o de você dialogar com a carta através dessas tabelas, né? Eu voltei aqui para a carta do mago, eu consigo enxergar a palavra-chave consciência dentro da carta? Bom, nesse começo não, né? Eu consigo enxergar poder, que são as palavras-chave aqui que o Atom colocou nessa carta do mago? Bom, a princípio não. Então eu preciso começar a lidar com essas palavras, olhando para esses símbolos, estudando a sua simbologia, tanto no livro quanto no vídeo, para conseguir relacionar essas palavras chave com o símbolo que eu estou vendo. E se vocês repararem no tarô menor, isso vai ser mais fácil. O tarô menor que eu sugiro que use é o do Rider-Waite, né? Eu comentei na última aula. Por quê? Porque ele mostra a figura do número que está acontecendo, né? Então, quando você vê o tarô menor de Marsella, por exemplo, eles são só desenhos, né? Você não tem desenhos, desculpa, são esquemas, né? Dos corações, esquemas das espadas, né? Quando você pensa no tarô do Rider-Waite, o menor, você já olhando para a carta, ele já te sugere alguma coisa, né? Eu vou dar o exemplo desse as de paus que está aqui. Então o paus, ele tem essa ideia, esse as de paus, você vê algumas palavras-chave aí, inflexibilidade, né? O que é? Você olhando a figura, você consegue ver essa rigidez, né? Os naipes de copas, né? Então você relaciona com esses elementos também, mas você consegue deduzir muita coisa olhando, né? Olhando a carta do Rider-Waite menor. Por exemplo, esse as de copas aqui, o aspecto de sombra que o Atom indica chama inundação, né? E você repara que você tem ali a taça e ela está inundando, né? Então é por isso que eu sugiro o uso do tarô menor do Rider-Waite, tá? Então esses aqui é a maneira de você dar esse primeiro passo, né?
de você firmar na Terra, né? Firmar nesses aspectos mais baixos do ser humano, para entender como a carta vai se relacionar, né? Porque os aspectos que eu vou tratar a partir de agora na aula, que é o passo além, que é o tarô da escola de iniciação, o campo vai ficando muito mais abstrato, né? E a abstração, ela é primordial para você sair do mental concreto, que é onde a gente trabalha, e chegar na intuição, no quinto princípio, né? Ou despertar o Budi, né? Então você vai olhar esses símbolos para tentar despertar isso, não mais utilizar esses arquétipos de interações humanas, né? Esses arquétipos menores. Então, a partir de agora, vai ficar evidente essa diferença, né? De tratamento dos tarôs. Então, aqui, passo além. O que é esse passo além, né? Então, eu disse no começo da aula que esse tarô ele tem essa ideia da cosmogênese junto dele, né? Ele tem essa ideia da antropogênese junto dele, né? Quando se pensa em escola de iniciação. E o que quer dizer a cosmogênese, a antropogênese? Cosmogênese de quem é a pergunta mais importante, né? Ou antropogênese de quem, né? Que estudo, né? Porque a gente tem muitas escolas filosóficas aí, muitos ramos, muitas religiões que tratam da cosmogênese, né? O nascimento do cosmos, e da antropogênese, esse nascimento do homem. Então, qual que está nesse tarô, né? É a cristã, né? É Adão e Eva? Qual que é que está aqui? Bom, nas escolas de iniciação, a gente utiliza o Vedanta e o Sankhya, né? Então, para quem estuda o Vedanta e estuda o Sankhya, vai ver que a maneira com que a gente usa as cores, né, do tarô, a maneira como a gente vê essa cosmogênese, ela é oriunda do Sankhya e do Vedanta, principalmente do Sankhya, que veio aí através da Blavatsky, né? Ela colocou isso aí na doutrina secreta, isso foi se desenvolvendo, foi tomando um corpo através de vários autores, né? Da primeira e da segunda leva aí da teosofia, e aqui no Brasil com o JHS, né? Então, quando você pensa em escola de iniciação no Brasil, você obrigatoriamente tem que pensar em eubiose e em JHS. Bom, então tá. O que se trata esses maiores, né? Por que são os maiores, né? Eu falei desse nascimento humano, né? Do pensamento do Sankhya, do nascimento humano, né? Então, esses mistérios maiores é a marcha humana, desde início de mônada, né? Que é aquele início de pensamento divino, até a plasmação aqui do ser humano, né? Então, vocês repararam que eu já fui para um campo totalmente abstrato de interpretação de cartas, né? Eu não vou me deter muito nisso hoje, mas esse é o pensamento que deve ser feito, né? Esse é o passo além. Você pensa no número 1, no mago, você está pensando no primeiro logos, né? Então, você está obrigatoriamente pensando em uma das coisas mais abstratas que o ser humano tenta pensar, né? Ele não consegue nem conceber essa história do primeiro logos. Mas só esse início, essa observação já mostra a diferença de tratamento que a gente faz das cartas, né? Então, quando eu comentei que a interpretação aqui era 100% esotérica, é por quê? Porque a gente vai tratar dessa jornada humana aí e dessa jornada também dos deuses, né? Eu tenho uma tabela aqui. E essa tabela, ela tem a resposta de tudo, né? Você tem correspondências cósmicas de cada carta. A gente não está falando de aspectos de luz e sombra e de aspectos de homens, né? Lidando com homens, essa interação. A gente está falando da marcha humana mesmo, como mônada, como início até a sua iluminação, né? Então, as cartas, elas são esse trajeto, né? Você tem essa jornada do herói, né? E você termina onde? Na última carta, né? Então, você tem uma série aqui de leituras que eu posso fazer a respeito disso, mas é basicamente isso. Você começa no 1
e você vai até a última, e na última ele fecha o zodíaco, né? Então você tem todas essas associações, e elas estão aqui nessa tabela, né? Eu deixei a fotinho aqui do deck, né, do tarô do Oswald Wirth, que é o que a gente usa, né, que é o que eu comentei na última aula, é a ferramenta correta para eu acessar isso que eu desejo, que é essas informações, esses pacotes de conhecimento, que mais para frente eu vou dar, inclusive, mais chaves ainda, né? Essas chaves, elas são pouco divulgadas, mas são as chaves da iniciação simbólica. Eu vou falar hoje, né? Porque estamos falando de tarô. Eu tenho que falar dessas chaves. Bom, e o começo dessas chaves está nessa tabela. Essa tabela está escrito Arcano Maior, Astrologia, Letra. Letra é o quê? Letra hebraica. 22 letras hebraicas, 22 arcanos do tarô. As letras hebraicas têm tudo a ver com os arcanos de tarô, né? Elas têm a tradução delas, né? Fazem parte do significado do arcano. A forma da letra se reflete na posição, muitas vezes, do desenho do tarô, né? Ela tem a própria divisão do tarô, né? Então vamos para a tabela, porque eu já vou começar a relacionar com a Cabala aqui um pouco. Eu nem coloquei figura da Cabala aqui, né? Mas ela é tão obrigatória que a gente tem que falar. Então eu coloquei aqui essa tabela, e nessa tabela eu já começo a evidenciar a diferença de tratamento do tarô, dos arcanos menores, do tarô de vaticinação, de adivinhação, do tarô que o Aton ensina, que o Ney Naif ensina, né, para o tarô das escolas de iniciação. Então aqui, que é o tarô do Ademar Ramos, né, e do Newton Schultz, né, são esses caras que sempre trazem definições cósmicas dos arcanos, né? Então a gente já aqui de cara já vê que são 3 cartas mães que estão sublinhadas em letra maiúscula, né? Então eu tenho o primeiro Logos, o arcano 1, o segundo Logos, o arcano 13, e o terceiro Logos como o louco, o arcano 21. Então, da mesma maneira que eu tenho essas 3 letras mães hebraicas no estudo hebraico, essas letras são as mães, né? Aleph, Mem e Shin, e elas carregam uma série de aspectos esotéricos, né? Não tem nem... É uma imensidão de aspectos aí, essas 3 letras, né? Então, um exemplo que eu posso dar aqui é que essas 3 letras na árvore da vida, quando você olha a árvore da vida, elas formam Emet, né? Que quer dizer verdade, né? Então, o judeu ele sabe lidar, né? A Cabala, ela está aí há tanto tempo por causa dessa verdade que ela tem, né? Ela é uma tabela, ela é um estudo, ela é alguma coisa que sempre se encaixa, né? Por isso que a gente trata ali do estudo da Cabala junto com o tarô, que é o que eu faço. Eu me iniciei na Cabala, eu estudo a Cabala, mas eu nunca virei realmente um cabalista mesmo. Por quê? Porque eu gosto de estudar o tarô. A minha via de estudo simbólico vem através do tarô. Eu estudo a Cabala o suficiente para ter essas referências, né? Por exemplo, essa que eu disse, né? Sobre o Aleph, Mem e Shin, né? Essas 3 letras, dessas 3 cartas, né? Cartas mães, né? E essa similitude, né? Que tem entre a carta do tarô e a letra. Em seguida das 3 cartas mães, você tem quem? Os 7 planetas. Então, as 22 cartas eu divido em 3 cartas mães, mais 7 cartas, que são os planetas, mais 12 cartas do signo, que somam, dão 22. Então, para cada arcano do tarô, eu vou ter, inclusive, uma correspondência com o zodíaco ou com o planeta, né? E isso me dá uma possibilidade gigantesca. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente até onde que você pode chegar com esse tipo de coisa. Até onde que você pode chegar, não, são algumas sugestões, né? Porque esses arquétipos não acabam nunca, né? E essas aqui são algumas sugestões legais que eu vou de uso dessa maneira de pensar o tarô, né? Então, quando você pensa em um arcano, quem acompanha meu conteúdo sabe que quando eu penso no arcano é difícil eu falar algum aspecto mundano, né? Falar
como diria o Atom, né, uma característica humana, né? Eu sempre venho com o quê? Com o caminho de Cabala, né? Com alguma relação com a mitologia, né? E aí vem outro ponto importante, é legal acompanhar esse meu conteúdo, porque quando eu coloquei lá que ninguém tem, é porque na realidade ninguém fez esse tipo de conteúdo, né? Você tem ele em ambientes secretos de escolas de iniciação, né? Mas isso é muito de boca a ouvido mesmo, né? Isso é muito falado, né? E esse conteúdo que eu tenho, como eu não faço parte de nenhuma escola, eu fico à vontade de falar tudo isso, né? Então, nesses conteúdos, eu exploro muito o que tá nessa tabela, né? Então, os 12 trabalhos de Hércules, quantas associações de cartas eu não fiz ali, né? Então, para você entender um arquétipo tão abstrato quanto é a ligação do arcano 12 com o signo de Libra, né? Com essa letra Lamed, né? A gente teve um gostinho disso naquela aula que eu falei sobre o 5, né? Porque a numerologia é Cabala e Cabala é Tarô, e quando eu falei sobre o 5, eu explorei isso aqui bastante, né? Falei sobre o signo de Áries, né? Falei sobre as correspondências aí, né? Que você vai ter usando esse pensamento. E como eu disse, várias escolas, na primeira aula que eu dei, chamava Cabala Escolhas e Diferenças. Por quê? Porque você vai ter que escolher a Cabala que você vai utilizar, como se fosse uma escala de temperatura, né? Você vai ter que usar sempre as mesmas referências, né? E aqui entra um ponto importante. Você vai usar sempre as mesmas referências quando se trata das iniciações maiores. Com as iniciações menores, né, com os aspectos humanos, você pode usar tarôs diferentes, né? Porque você tem esses outros tarôs são ferramentas diferentes, né? Que nem eu comentei o tarô cigano, ele é uma ferramenta diferente, né? Para você usar nos aspectos menores. Agora, quando você trata de aspectos maiores, você tem que usar um tarô de escolas de iniciação, né? Você tem uma série de tarôs aí que dá para utilizar, mas eu uso qual? O Oswald Wirth. E ele está em 100% de consonância com todo o Sankhya, né? Com todo esse início da vida humana, né? Com toda essa marcha, né? Então, através do estudo desse tarô, desses aspectos maiores, eu consigo entender a divindade, né? E através disso eu tento me entender também, né? Então não é só esse diálogo acontece quando você está usando os mistérios menores. Esse diálogo acontece muito mais sutilmente, só que de uma maneira muito mais forte, quando você está utilizando esse tarô nessa intenção mais iniciática, né? E aqui tem alguns exemplos de como lidar com esse tarô dessa maneira mais iniciática. Então eu já coloquei aqui à disposição dele. Isso aí é um recorte do Consciência Cósmica. Quem está no grupo viu que a Dari, ela comentou, é bom ver o professor Ademar Ramos, porque ela teve a oportunidade de ter aula com ele ao vivo, né? Eu utilizo as aulas que ele deixou gravadas no YouTube, que é uma tonelada de aulas, né? Ele não só as aulas do Consciência Cósmica, só que ele teve décadas de programas falando de ocultismo e falando de tarô, e ele só falava de iniciação maior, né? Então ele passou muito tempo gerando material, né? E eu acho que ele traz essa ideia que eu trouxe também aqui nesse PDF, de serem iniciações que você consegue ter através da própria internet, né? Ninguém vai pagar um centavo para ter acesso a esse material aqui que eu estou mostrando, né? Então, eu acho que isso tem tudo a ver com essa nova iniciação, né? Iniciação sem medalhas, né? Era uma iniciação que inclusive o Ademar Ramos curtia, né? Ele
ele já estava nessa aí de não títulos, né? E não adianta, o que precisa mesmo é você experienciar esses símbolos. E aí ele dá algumas sugestões de como experienciar esses símbolos aqui embaixo, né? Então eu coloquei aqui só algumas coisas aqui para a gente comparar com a leitura do Atom, né? Antes das mandalas mesmo, que são as chaves, né, para você abrir esses mistérios maiores. Bom, aqui eu tô com o print do que o Ademar Ramos falou a respeito do mago, né? Então aqui eles escreveram o que o Ademar Ramos falou. Eu vou relembrar o que o Atom disse lá em cima a respeito do mago, para a gente ter esse contraponto do que é esses mistérios maiores, né, do que são essas leituras ligadas com o ser humano, para essas leituras mais abstratas ligadas com a marcha da humanidade e a marcha da divindade ali. Então, o mago, ele coloca maestria como aspecto de luz, trapaça como aspecto de sombra. As palavras-chave aqui são consciência, poder, foco, intenção, magia e sucesso. Agora vamos ver a diferença do que é tratado pelo Ademar, né? E pelo que é tratado por gente que enxerga o tarô de maneira iniciática, como eu, e é o que eu proponho também nos meus cursos, né? A gente estuda a tiragem, mas o que a gente tem que tirar mesmo do tarô são essas grandes lições da humanidade, né? Esses grandes mistérios, né, da humanidade, né? Então, olha aqui o que o Ademar fala do mago, né? Ele fala assim, o que ele tem na mão esquerda, né? Então ele já começa a falar da bagueta, né? E o que é essa bagueta? Para quem conhece, a bagueta, ele é um instrumento de magia feminino, né? E aí ela tem esses aspectos de vermelho e azul, né? Então tem uma série de detalhes, né, a respeito da carta. Eu poderia falar um ano de cada carta, né? Inclusive tem um exemplo sobre isso no final. Então eu vou continuar lendo o que o Ademar falou. Ele falou assim, ele mostra a bagueta, aí ele mostra por sobre a mesa os 4 naipes, né? Ele fala sobre a flor de lis, que está embaixo ali do ser, né, do mago. Ele fala também do aspecto dela ser inicial, né? Ele fala que ela responde qualquer pergunta, porque ele é um mago, né? Então, você vê como ele já começa a ir para um aspecto mais etéreo, né? Você já não está falando de aspectos muito humanos, né? Você está usando simbolismos aí, né? Você está usando elementos, né? Elementos mesmo, né? O fogo, água e ar, né? Você relaciona com os naipes, né? Se você reparar, a forma que está o bonequinho ali é igual a forma do Aleph, né? Da letra hebraica que está lá embaixo, né? Então você já começa a despertar outro tipo de coisa, né? O Arcano 2, ele também traz uma leitura completamente diferente da leitura do Atom, né? Então o que ele fala? Ele começa fazendo perguntas, né? O que está na esquerda dela? O que está por trás do véu, né? Ela está no Templo de Salomão, né? Por que você tem esse chão maçônico, né? Ele começa a falar sobre esse lance desse lenço, né? Esconder vidas passadas, né? Aquele livro, né? É o livro que está no Apocalipse, né? É o livro que a gente chama de Kamapa, né? Então tem uma série de nomes. As chaves que a papisa segura, uma delas é a chave de Pushkara, né? Então você tem uma série de simbolismos ligados a escolas de iniciação nessa carta. E para quem já entrou no templo maçônico, sabe que essa carta é o templo maçônico, né? E aí inclusive você vê a esfinge que vai ser trabalhada embaixo dela, né? Então você tem uma série de interpretações aí ligada à marcha da humanidade, porque a esfinge é o ser humano nessa carta 2, mas ele é apenas um ser, um bicho, né, que está em transformação. Ele vai adquirindo aspectos angélicos,
conforme as cartas vão avançando, ele vai tendo essas diferenças, né? Ele vai se dialogando com essas cartas e com esses aspectos de planetas, né? Até chegar no final, onde ele, como ser andrógeno, ele se liberta, né? Que é o último arcano, que é o arcano 22, onde essa esfinge, que está no arcano 2, que é o primeiro lugar que ela aparece, essa esfinge aparece aberta. E quem é a esfinge aberta? É esse arcano, né? Que é o arcano 22. A esfinge, para quem conhece mitologia, são os 4 animais que estão nesse arcano 22, né? Então você resolve a esfinge, você resolve o enigma da esfinge, né? E ao resolver esse enigma da esfinge, você vence, né? E a esfinge, ela aparece em algumas cartas, né? E ela é o aspecto que deve ser trabalhado. Ela é o dragão de umbral, que você vai transformando esse dragão, deixando ele em aspectos mais bonitos através dessa marcha, desse diálogo com as cartas, né? Mais para baixo, ele começa a sugerir disposições para cartas. Então, como você tem uma série de correspondências com as cartas, né? Então você tem signos ali, né? Você tem planetas, você começa a poder fazer o quê? Mandalas, né? Você começa a poder fazer círculos ou disposições para te despertar inconscientemente essa sabedoria escondida no arcano. De novo, eu vou voltar para a minha aula sobre numerologia. Por quê? Porque eu peguei os 5 e no último momento da minha aula, no último slide, o que tinha? Tinha o caminho 5 da Cabala. E eu disse ali que, na minha concepção, o que traz mais arquétipos do 5, uma definição do 5, seria esse caminho da Cabala, o caminho 5, né? Então, o que é isso? E eu recomendei, olha esse arcano, né? Eu tinha uma das presentes ali, era a numeróloga, né? Ela achou interessante essa ideia de olhar para o arcano, né? Mas por quê? Porque essa é a iniciação, é olhando para o arcano, né? Então, é importante você dispor todos eles numa bandala, ou fazer essas sequências ligadas a caminhos da Cabala, ligadas aos signos, né? Para quê? Porque ali você vai ter a chave de compreensão daquilo que o tarô está te informando. E não é um diálogo sobre um emprego ou sobre alguma coisa afetiva. Não, você está tentando, através do tarô, através dessa inteligência que tem através dele, que você pode chamar de anjo ou do que você quiser, mas através disso, você abrir essa porta, né? E receber esse conhecimento, né? Muito das coisas que eu falo aqui, de alguma maneira, veio através dessas experiências simbólicas, né? Eu leio bastante, tenho uma rotina de estudo muito forte, mas eu tenho plena certeza de que a experiência completa dessa sabedoria que os arcanos trazem, que é a grande sabedoria mesmo, né? Elas vêm através dessa experiência de olhar a carta e de olhar o quê? Olhar essas disposições que eu sugiro, né? Essas mandalas ou esses números, né? Então eu tenho na aula do 5, eu peguei o arcano 5, o arcano 14, que 1 mais 4 é 5, e deixei ali, né? Então 5, o 14, e eu ficava olhando eles e perguntando essa relação. Para quê? Para entender o 5, né? E esse aspecto cósmico do 5. E esse é um relacionamento que quem tem um tarô, quem estuda a iniciação simbólica, é esse tipo de relacionamento que você tem com a carta. É olhando a carta e pondo de alguma maneira essas vestes, né, de informações que a gente tem, essas referências de planetas, essas referências de cosmogênese, né? E tudo isso que eu estou falando, eu cito nos meus vídeos, né? Por isso que novamente, eu vou falar sobre os vídeos que eu posto, né? Então,
O que tem ali é basicamente interpretações a respeito do tarô e das suas correspondências, inclusive o de alquimia, né? Então, alquimia eu coloco o tarô toda hora, e o estudo da alquimia foi feito em cima de um símbolo. Quem acompanhou esses vídeos reparou que no final eu sempre termino mostrando o azote dos filósofos. Por quê? Porque a minha iniciação é simbólica, eu gosto de símbolo. Eu vejo símbolos, né? Então eu consigo já dialogar com símbolos. Por quê? Porque eu já rompi essa barreira com o tarô, né? Então eu pego símbolos de outras escolas ou de outras vertentes, faço as devidas proporções e consigo interpretar esses símbolos. Bom, já encaminhando mais ou menos aqui para o final, antes de recapitular, eu sugiro aqui a disposição Mandala Tarô Maior. Então tem uma foto aqui com a cara do Adhemar Ramos aqui na direita. Esse print eu tirei do vídeo Tarô Prático Maior, do Consciência Cósmica, um vídeo gratuito, o material também, né? E aqui ele dispõe todas as cartas. O triângulo central você tem as 3 primeiras cartas, né, que são as 3 cartas mães. Aí você tem as 7 cartas no entorno, que são as dos planetas. E depois você tem as 12 cartas do zodíaco, né? O que é que eu vou sugerir? Se você tiver a oportunidade de fazer essa mandala com o tarô, ou olhar essa foto que eu mandei, explorar as associações, pensar por que um está próximo do outro, né? Quem trabalha com tarô cigano, principalmente o Lenormand, faz aquela leitura de proximidade, né? Essa aqui é a mesma coisa, por que um está próximo do outro, né? Então, quando você desvendar todo o mistério escondido atrás dessa mandala, que tem quem? As 22 cartas divididas certinho entre as 3 mães, as 7 duplas, né, que as letras duplas do hebraico viraram as 7 cartas dos planetas sagrados. E as 12 letras simples, né, os 12 signos. Quando você, olhando essa mandala, não tiver nenhum mistério para você, a associação dessas cartas, é porque você desvendou todo esse universo manifestado, né? Então eu coloquei essa mandala aqui porque eu acho que poucas coisas têm tanto poder de trazer informações quanto uma mandala dessa, né? Onde eu agrupo todo esse tarô da maneira correta, né? Dessa maneira mais cósmica e ligada aos arcanos maiores, aos mistérios maiores, e tento deduzir. Então eu coloquei essa mandala aqui como exemplo, uma mandala muito poderosa, né? Eu acho que não existe ser humano que consegue desvendar 100% dessa mandala, né? Mas aí que tá, você usar a mandala e o tarô como chave simbólica para desvendar qualquer mistério, né? Da mesma maneira que você desvenda com o tarô menor, com os aspectos menores do tarô, você desvenda coisas corriqueiras, com esse tarô em forma de mandala, você vai ter aspectos cósmicos aí para ser desvendados. E na forma que eu sugiro nas minhas aulas, muitas vezes com 3 cartas aí descrevendo caminhos dentro da Cabala, ou disposições onde você tenha os 12 signos, né? Ou disposições em que você aparece a mesma figura, né? Por exemplo, você pode pegar os arcanos que apareça uma esfinge, né? Então, ela aparece onde? No arcano 2, que é aquela esfinjona lá que está embaixo, feiona, é a primeira esfinge. Aí depois você vai ter esfinge também no arcano 10, por exemplo, né? No arcano 4, né? O arcano 4 ele está sentado sobre a esfinge. A esfinge está num cubo. O cubo ele é dourado, né? Então você pode fazer uma série de associações aí, inclusive com o próprio Apocalipse, né? O Apocalipse 4 é o que mais tem a ver com a carta 4. Mas aí que tá, a minha sugestão é a seguinte: se você pegasse todas as cartas que tivessem esfinges e desvendasse essa interação entre elas, você resolveria o enigma da esfinge. E eu acho que essa é a grande lição
do tarô iniciático que eu vou deixar nessa aula. Esse é o grande passo além. Qual que é o grande passo além? O grande passo é você pegar essas cartas, dispor de uma maneira que traga esse aspecto mais cósmico, né? Podem ser as 7 cartas, podem ser as 12 do zodíaco, podem, né? Ou essas que tenham os mesmos números, como chave consciencial. Todo mundo sabe que o tarô é uma chave consciencial. Todo mundo sabe que a mandala também, né? Então vale a pena, quando você quiser abordar um aspecto realmente grande, usar as 2 chaves, né? Então tá aqui a sugestão. E mais embaixo tem uma coisa que pouca gente fala. E essa é a experiência da iniciação simbólica. Aqui se resume a experiência com o tarô, né? Então, quando você está lidando com os mistérios menores, você está lidando com vaticinação, com perguntas diárias, você não chega nos aspectos maiores, né? Você está ali como primeiro passo, mas você tem que dar esse passo além, né? Você tem que se esforçar, e esse esforço vai na direção da abstração. Esse esforço vai na direção de entender a divindade. Você para de se questionar ali. Os mistérios menores já não te importam, né? Você está, de alguma maneira, 100% ligado com os mistérios maiores. Você está se indagando sobre as grandes questões do universo e buscando essas respostas onde? No tarô. E como ele retribui para você, né? Você tem experiências transcendentais junto com as cartas. E essa é a busca do tarô iniciático. O Adhemar, ele chamava de abrir a carta, né? Ele teve isso, né? Então, você vê esse tarô se mexendo. Isso é um símbolo que existe, essa egrégora existe, né? Você tem uma representação na carta de uma cena que está acontecendo, né? E novamente aqui ele segue, novamente aqui o slide descreve o que o Adhemar fala sobre as cartas. E esse é o grande segredo da iniciação. É a meta, esse é o final do tarô, né? Tudo que você estuda, ou por exemplo, tudo que eu estudo, as leituras que eu faço, as associações dentro da alquimia, as associações dentro da cabala, as associações que eu faço com qualquer carta, são para eu provocar esse usando o meu mental concreto, eu provocar o meu mental abstrato para tentar atingir esse angélico dessa carta, né? E o que acontece quando eu atinjo o angélico da carta? Qual é o ápice desse diálogo com a carta dentro da iniciação? Aqui o Adhemar dá uma dica, né? Ele já começa assim: o tarô é tridimensional, né? O tarô não é uma carta. Existe a carta, existe a figura. Na realidade, o tarô é tridimensional, um holograma, 3 dimensões, dinâmico, em movimento, né? Aquela figura, à medida que vai se mostrando, né, você vai reparando esse movimento. Então, o que ele está descrevendo ali? Ele está descrevendo um profundo mergulho no arcano, né? Em qual arcano? Bom, aí vai de você, né? Eu vou contar algumas experiências minhas aqui, né, de dormir olhando a carta, acordar olhando a carta, pensar na carta. Assim você consegue despertar isso, né? Você fica merecedor de entender o que essa carta traz. E o que você ganha com isso? Bom, você ganha informação. Que tipo de informação? Essa informação direto da fonte, né? De interpretações simbólicas para entender a você e a humanidade e a divindade, né? Tanto na segunda aula eu coloquei uma citação sobre isso, né? Que está no Templo de Delfos, né? Então você conhece a si, que conhece o universo. Por quê? Porque na realidade é tudo a mesma coisa. E eu consigo ter um vislumbre disso através da carta se mostrando, né? Então, qual carta que eu vou colocar? Bom, a carta tem uma grande consciência. Eu posso tentar colocar a consciência dentro da lanterna do eremita do Arcano 9.
Eu inclusive postei ontem uma foto de um zoom, né, dentro dessa lanterna, né? Então eu coloco a carta, a consciência ali e medito sobre as cores, né? Então aquelas cores têm razões, elas vieram de algum lugar, né? E ali eu tento captar a consciência que vem através disso. Como? A carta vai virar um holograma, né? E voltando aqui para o Ademar, todo conhecimento é colocado dentro da nossa consciência. Quanto mais se fixar naquela figura, mais ela vai gravando. São conhecimentos fantásticos. Cada uma das 22 letras tem um conhecimento equivalente a uma Bíblia. Aqui ele fala, né? Provavelmente é mais, né? Compactado na consciência, ela se expande, né? Então ele traz como chave consciencial, chave de crescimento iniciático, essas experiências transcendentais aí com o tarô. E esse é o passo além do tarô, né? Bom, vou recapitular aqui. Já falei pelos cotovelos a respeito do tarô. E vou lá para cima, né? Então, o comecinho da aula foi o quê? Firmando o pé, né? Eu comentei sobre esse passo além teria que ser dado depois do primeiro passo sugerido na aula passada, que é o quê? Ler o livro do Ney Naif e ter essa aula que o Atom dá, né? Que são 6 horas de aulas, né? Então você tem o tarô maior e o tarô menor sendo ali esmiuçado, mas na sua maneira mais mundana, mais corriqueira, né? Então, com aspectos mais humanos, né? Você tem consciência, poder, trapaça, você tem aspectos mais densos aí para você lidar e também para você tentar identificar na carta. Então é isso. Qual que em essência, esse primeiro passo da nossa última aula? É você ler esse livro, é você ver a aula e começar a ter essas tiragens, né, de uma carta ou de 3 cartas que ele vai sugerindo nos vídeos. E a partir dali, a partir desse diálogo, olhando a tabela das palavras-chave, você consiga identificar as palavras-chave dentro da figura. Para você começar a entrar no mundo simbólico, né? O que desse símbolo quer dizer poder? O que desse símbolo quer dizer consciência? Né? Ali você começa a ter esse primeiro passo e tentando tratar de coisas suas, né? Porque fica mais fácil de você se entender junto com as cartas, né? Quando você coloca uma terceira pessoa, fica mais difícil. Então eu recomendo esse estudo dessas cartas diárias, né? E com aspectos seus, né? Para você se entender e entender como essas cartas dialogam. Mais para baixo tem mais prints do Atom a respeito do tarô menor, né? Então ele coloca os naipes, coloca as palavras-chave, tudo da mesma maneira. A gente vai sempre lidar com elementos, falar, pensamento, falar demais, despertar a intuição, são sempre aspectos menores, são sempre aspectos onde você está tentando se entender perante o mundo ou perante aí a relação com outro ser humano, né? Aí, partindo desses aspectos menores, vem o passo além, que é o passo que eu acho que o tarô veio para isso. Essa é a grande missão do tarô, né? Não é realmente ficar resolvendo pendências aí de ex, né? Esses detalhes aí que se faz do tarô, né? O tarô veio como chave consciencial, e por isso que eu chamo desse passo além. E além não quer dizer fim, né? Além é essa ideia aberta mesmo, né? Você vai tocar seu barco aí. E aí eu já trago algumas correspondências, principalmente aqui astrológicas, que a gente consegue lidar melhor, né? A gente tem muito mais acesso a informações astrológicas, né? Então, olhar a carta e pensar o que o imperador tem a ver com Júpiter, né? O que os amantes têm a ver com Touro, acompanhar o meu conteúdo, né? Então, vou pegar ali o vídeo onde o Hércules enfrenta a Hidra. E lá eu voltei os arquétipos de Touro,
né? E aí eu vou ter mais arquétipos para relacionar com as cartas, né? Em busca de quê? Em busca dessa chave conscensional. Aqui a gente está falando de aspectos maiores. São chaves conscensionais que eu busco. São informações que vão vir direto da fonte, despertadas aí, esse abstrato despertado pelas associações que eu vou fazendo, né? Quando eu penso em cabala hebraica, eles usam o mesmo motivo, o mesmo modelo. Eles permutam letras, permutam, e a partir dessa permutação de letras eles vão tirando novas palavras e tirando outros sentidos da Torá, né? Eles fazem isso com textos sagrados, e através disso eles vão tendo insights, né? Da mesma maneira que a gente tem com as cartas, né? Então, a astrologia também trabalha com isso. É uma série de informações, são quadraturas, é uma série de informações. E para que são essa série de informações? Para a gente densificar esse abstrato que guarda essa carta, né? Essa informação, né? Indo aqui para a reta final, eu coloquei aqui a disposição das cartas aqui para você ter uma ideia, né? Então as 3 primeiras cartas, as cartas mães, as 7 cartas ali que são as cartas dos planetas, as 12 cartas que são as cartas do símbolo, e elas complementam quanto? O tarô completo, os 22 arcanos, né? E ali abaixo, todos os arcanos menores ali. E nessa mesa, então, com todos esses arcanos, eu tenho tudo que foi, tudo que é e tudo que será sobre qualquer coisa. Tá vendo como o papo fica abstrato, né? É basicamente isso, né? E ao final aqui eu ponho as leituras do Ademar a respeito do arcano primeiro e do arcano segundo, que são leituras completamente abstratas se comparadas com as primeiras do Atom, né? Então ele está falando aí do infinito, né? De flor de lis, né? A gente está falando da primeira carta mãe, né? Então você já tem esse acúmulo de arquétipos mais abstratos aí. Aí eu sugiro algumas mandalas, né? De como você utilizar as 2 ferramentas que são muito poderosas, o tarô maior, mais a mandala para despertar a consciência, né? E aí eu já encaminho para o fim, para despertar essa chave, essa informação, esse mistério maior, né? Que é a meta de quem estuda esse tarô da iniciação, e chama iniciação e não terminação, né? Não é finalização, né? Por quê? Porque esse estudo não acaba nunca, né? E você consegue avançar como? Dando esse primeiro passo, explorando os mistérios menores e dando esse passo além, explorando os mistérios maiores, fazendo associações com os arquétipos cósmicos, arquétipos de mitologia, né? Você vai trazendo esse tipo de para densificar esse símbolo. E aí, através disso, você acessar a consciência daquele símbolo e receber na sua cabeça, direto da fonte, toda a informação que aquele símbolo representa, né? E aí o que vai acontecer? Isso que o último slide tá dizendo. Você vai enxergar a carta e ela vai te passar as informações. Você vai ter essa experiência transcendental com a carta. E esse seria o final dessa iniciação. É isso.